Eu tenho 35 anos de ministério, comecei lá em 1985, lá na cidade de Urutaí, Goiás. E depois eu fui enviado para Paraíso, onde fiquei em Paraíso 7 anos. E depois Deus me enviou para a cidade de Palmas, Tocantins, onde Deus tem permitido estarmos aqui, abrindo muitas obras. Nós abrimos a primeira em Urutaí, a segunda em Paraíso, e depois abrimos Barrolândia, uma cidade do Tocantins, depois Palmas, e hoje nós temos mais de 200 igrejas espalhadas nesse país, em outros países também. Por que eu quero falar um pouquinho, apresentar aqui um pouquinho a minha vida? Porque o projeto, a Jornada de Fé, é onde eu quero compartilhar com você as minhas experiências. Eu quero derramar em você tudo que Deus me ensinou. Então nós vamos estar conversando, batendo um papo e ensinando princípios que ao longo desses 35 anos Deus me ensinou. Amém? E comecei no fundo de uma casa, era no fundo da delegacia em Urutaí, Goiás. Começamos com um culto. Ali uma célula, hoje a gente chama de célula, e aquela célula foi crescendo, e chegamos a ter 70 pessoas nas casas. E assim a gente comecei a primeira obra ali na cidade de Urutaí. E foi um tempo onde a fé, foi necessário ativar a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há milagre, sem fé não há cura, sem fé não há salvação, sem fé não acontece nada numa obra, né? Então é preciso ativar a fé. E na minha vida, o primeiro ato de fé que eu tive para começar a obra foi quando eu morava com a minha mãe. Então eu tinha chegado do seminário, minha mãe ficou muito feliz do meu retorno para casa, depois de um tempo no seminário. E um dia eu entendi que eu tinha que morar na igreja. Eu falei com o pastor Ulisses e eu fui morar na igreja. Saí da casa da minha mãe para morar na igreja, sozinho. E mais tarde o apóstolo Doni também foi morar comigo lá, que era seminarista também. Então o primeiro ato de fé foi o ato da renúncia. De você ter que renunciar coisas na sua vida, né? Então para mim, usar a fé, crer no Senhor, que o Senhor ia cuidar de mim e enfrentar, ter que fazer comida, ter que cuidar da vida sozinho. Então foi o primeiro ato de fé para jogar na obra. Isso foi importantíssimo para mim, porque tem gente que quer começar a obra, mas ele não quer fazer renúncia. Ele não quer abrir mão do trabalho, ele não quer abrir mão do horário, ele não quer abrir mão da agenda, ele não quer abrir mão das amizades, ele não quer abrir mão da cidade onde mora. Então, você não tem como fazer a obra quando você não tem renúncia. É preciso ter renúncia. Esse é o primeiro passo para você começar a obra. Você tem que renunciar. Abraão, é interessante, o Senhor diz: sai, Abraão, da tua terra e da tua parentela, para uma terra que eu mostrarei. Então Abraão teve que fazer renúncia. E Jesus disse assim: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele está dizendo que nós temos que ter bom ânimo. E é interessante que assim que eu comecei a obra lá na cidade de Urutaí, Goiás, eu estava assim com todo o fôlego, tinha saído do seminário e pregando, eu tinha então várias reuniões, eu tinha as reuniões lá na cidade de Urutaí. Então eu pregava de casa em casa, eu fazia culto, 3, 4 cultos por semana, e tinha programa de rádio, e pregava na sede, e aquela movimentação toda, aquela vida corrida. Tinha um programa de rádio 7 horas da manhã, 7h30, que era a fé chegou, e aquela correria toda. E de repente me veio um desânimo muito grande, aquele desânimo assim que eu não tinha vontade de orar, eu não tinha vontade de ler a Bíblia, eu não tinha vontade de ir para a igreja, aquele desânimo, de repente, assim. Você já passou por isso? Aquele desânimo intenso? Pois eu passei por isso. E eu procurei a minha cobertura.
o apóstolo Ulisses, na época pastor Ulisses. Falei, pastor, olha, eu não estou em pecado, mas eu estou sentindo um desânimo. De repente, eu não tenho vontade de orar, eu não estou com vontade de ir para a igreja, não estou com vontade de jejuar, parece que aquela paixão toda foi embora. Eu estou sofrendo um ataque de desânimo. É interessante que ele foi muito sábio, porque ele me contou um sonho. E quando ele me contou aquele sonho, ele disse assim, olha, vou te contar um sonho. Um homem teve uma experiência. Um homem de Deus teve um sonho e ele via Satanás numa feira. E Satanás apresentando as suas armas. E ele mostrava assim, essa arma aqui é o adultério, aqui eu derrubei Davi, Sansão, já destruí não sei quantos homens de Deus. Esta arma aqui é o medo, já destruí muitas pessoas. Esta arma aqui Ele foi mostrando. E naquela apresentação de armas, ele via escrito assim, e o inimigo dizia para ele, essa arma aqui eu já destruí milhões de pessoas. E quando ele olha, estava escrito desânimo. Quando o pastor Ulisses me contou aquela experiência lá em 1985, eu nunca esqueci dessa experiência. Quando eu vi essa experiência, eu tive o discernimento, é desânimo. Eu estou sofrendo um ataque de desânimo. E eu posicionei em fé, porque a Bíblia diz, sujeitai a Deus e resistir o diabo e ele fugirá de vós. E eu resisti àquele desânimo. Não, vou orar, vou ler a palavra, pedir perdão a Deus. Imediatamente o desânimo foi embora. E aí começou, gente, eu aprendi que o inimigo iria voltar várias e várias vezes no meu ministério para jogar desânimo, frustração. Quando alguém, muitas vezes, faz parte da sua equipe, você tem um discípulo amado, aquele discípulo, né, que responde, está ali, de repente aquele discípulo entra num desânimo e te abandona, e começa a deixar para lá, e não vai abrir a igreja, e não vai fazer a obra, e não vai cuidar da célula, e acontece que você fica frustrado, porque você começa a confiar em pessoas, e aquelas pessoas começam a dar para trás, não corresponde. Gente, isso na caminhada na fé, por isso que eu chamo de jornada. Na jornada da fé, na jornada do ministério, você vai passar muito por essa experiência. Jesus passou por isso, né? Jesus, ele viu discípulos abandonados. Chegou um momento que Jesus, ele está pregando, ensinando, de repente todas as pessoas vão levantando e vai embora. E vai embora, levanta e sai, levanta e sai, levanta e vai embora. E a Bíblia diz que Jesus disse assim, e aí, Pedro e os demais discípulos, vocês também não vão embora? E Pedro olhando para ele, Senhor, para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E ali mostra que Jesus estava frustrado em ver discípulos indo embora. E a gente vai passar por isso no ministério. Muitas vezes você vai ter discípulos que te deixam, discípulos que te abandonam. Tem pessoas que vão embora e começam a falar mal de você, te difamar. Tem gente que vai perseguir você. Mas olha, permaneça firme, porque Deus também vai te entregar homens e mulheres fiéis. Deus vai te entregar uma equipe que vai ser fiel. Olha bem, Jesus teve uma grande frustração, que foi Judas. Judas foi embora, né? Jesus treinou Judas 3 anos e meio. Judas traiu Jesus com um beijo, mas depois que ele vai embora. Aí você pensa, que frustração, meu Deus, né? Que fracasso foi esse, treinar um discípulo que Jesus amava, confiava, e ele negou Jesus. Verdade. Mas olha, interessante, gente, o Senhor levanta Paulo, e Paulo é levantado lá em Atos capítulo 9, e Paulo se torna um dos apóstolos mais fiéis. Que homem que vai apanhar, vai levar, vai ser apedrejado, vai ser surrado, vai ser criticado, e ele vai permanecer firme, porque quando você lança boas sementes, você vai ter boas colheitas. Então permaneça firme. Então meu conselho para você,
olha, entrou em algum desânimo, procura a sua cobertura, fale com ela. Esse é o primeiro passo para vencer. Importante, fale com ela, abre seu coração para o seu discipulador, ou para um líder que você respeita, para orar com você, para quebrar esse ataque. E se você está desanimado com a equipe, renova a sua fé. Porque se pessoas estão indo embora, Deus vai enviar pessoas que serão úteis no seu ministério, que serão tremendamente frutíferos. Eu acredito nisso, eu creio nisso. Eu creio que muitas vezes pessoas que estão conosco, que elas vão embora, a gente fica chateado. Mas muitas vezes o próprio Deus remove também. Ele remove pessoas que não estão dando frutos e envia pessoas que vai produzir muito mais.